Olá, pessoal. Hoje eu acho que eu vou conversar com vocês de uma maneira um pouco diferente. Ontem estava em casa no final da noite e, lendo a Folha de São Paulo, eu me deparei com uma coluna com o seguinte título: O diverso não é exceção, é a norma. Isso me chamou muito a atenção e, obviamente, eu abri o artigo e o artigo se referia à posse de uma neurocientista, Suzana Herculano, em parceria com a USP e a Folha de São Paulo, numa cátedra de pesquisas, tá? E lendo a reportagem, eu me deparei com alguns pensamentos que tomam conta de mim ao longo da minha vida profissional, ao longo da minha vida pessoal, caminhando pelo universo da neurodivergência. E o Clécio tem uma mescla de várias coisas dentro de si, né? O Clécio é um profissional especializado, um estudioso da neurodivergência, mas o Clécio também é neurodivergente, um neurodivergente que atravessou alguns bons anos da sua vida tendo que fazer enfrentamento sem saber da sua neurodivergência. O Clécio é pai de 2 filhos neurodivergentes e TDAH. O Clécio é casado com uma mulher neurodivergente, TDAH. E ao longo dos meus 51 anos, eu tenho a alegria de ter feito uma caminhada muito sólida nesse universo. Não só diagnosticando e tratando pessoas dentro da neurodivergência, como acompanhando o meu processo, o processo dos meus filhos e o processo da minha esposa. E ao longo de tantos passos e de tantos caminhos, não foram poucos os depoimentos, os testemunhos, as declarações que eu ouvi de pessoas neurodivergentes, de familiares neurodivergentes, de profissionais que tentam diagnosticar e tratar aquilo que deveria ser neurodivergência e que acaba sendo banalizado e colocado de lado. O que tudo isso traz para o meu pensamento e para os meus questionamentos, né? Primeiro que sim, existe uma preconceituação e um julgamento social muito significativo sobre a pessoa neurodivergente. Existe sim uma tendência muito grande de afastar as pessoas neurodivergentes de determinados contextos sociais. Por exemplo, eu vivi com o meu filho, nos seus primeiros anos de vida, numa festa de aniversário, uma mãe falando para a sua filha não brincar com o meu filho porque ele era esquisito. Eu estou relatando uma situação que talvez muitos de vocês que estão me escutando também ouviram. Porém, a situação que mais me chama a atenção é como a necessidade social ela é intensa no sentido de buscar uma normalização para a pessoa que é neurodivergente. E talvez possa parecer estranho para vocês ouvirem então de um profissional que tem um destaque, que tem um reconhecimento e um respeito, esta frase. Por que isso me chama a atenção? Primeiro, porque o neurodivergente, ele é diverso. O neurodivergente possui um universo de características que necessariamente não pertencem ao mundo neurotípico. E aí nós falamos de uma questão que vai além de um cérebro que tem uma estrutura anatômica alterada
que tem uma neurocircuitação diferenciada. Nós estamos falando de vida. Nós estamos falando de um padrão de vida que caracteriza essas pessoas, que me caracteriza, que caracteriza você. E esta não aceitação e esse preconceito buscam incessantemente treinar e adestrar vários indivíduos, crianças, adolescentes e adultos a conquistarem efetivamente uma postura neurotípica. Se nós pararmos para pensar, a grande marca e a grande dinâmica da nossa sociedade, ela é pautada pela diferença. Vejam só, nós temos indivíduos altos e baixos, nós temos homens e mulheres, nós temos gêneros diferentes, nós temos pessoas introspectas, pessoas extrovertidas, nós temos pessoas que falam muito bem, outras nem tanto. Nós temos pessoas com vários diagnósticos, ansiedade, depressão, bipolaridade, esquizofrenia. Nós também temos um grupo de pessoas que não têm diagnóstico. E nós temos os neurodivergentes. Michel Foucault, em toda a sua obra, fala muito do processo de exclusão dos, entre aspas, loucos, do quanto que a sociedade tem a dificuldade de aceitar isso. Eu aqui faço um pouco uma ampliação do que Michel Foucault fala, no sentido do como a sociedade ela tem dificuldade de aceitar e de permitir com que os diferentes convivam entre os tidos normais, que convivam com o senso comum. E isso é secular, isso aconteceu com os leprosos, depois isso aconteceu então com os loucos, e isso acontece com o neurodivergente, isso acontece com o deficiente físico, com o deficiente visual, intelectual. Existe, sim, um afastamento. Isso é tão verdadeiro que se verifica quando uma sociedade precisa, para aceitar o diferente, ter uma lei, chamada Lei de Inclusão, para que essas pessoas possam efetivamente participar ativamente da sociedade. Mas é tão enraizado o preconceito que esta lei, ela tem por premissa um processo de atração em que esse indivíduo se retire da sua característica e do seu universo e obrigatoriamente ele passe a ter uma participação naquilo que o senso comum impõe. Então ele precisa seguir um mesmo ciclo, participar das mesmas atividades, desenvolver as mesmas habilidades para uma determinada situação. E qual é essa determinada situação? É a situação de sair do contexto da estranheza. É a situação de fazer com que todos nós sejamos produtivos e que todos nós possamos dar uma resposta ao contexto social. Tá? A doutora Suzana, ela faz aqui uma colocação que é muito interessante, tá? Que ela diz, diversidade não é só a norma, diversidade é oportunidade. O que ela quer dizer com norma? É o que eu acabei de falar. A dinâmica funcional da nossa sociedade, ela é pautada pelo diferente. Todos nós somos diferentes. E eu já falei em outros vídeos que todos nós somos semelhantes, única e exclusivamente pelas nossas diferenças. E por que essa diferença se transforma numa oportunidade? Porque a construção de qualquer situação dentro de um processo chamado vida só acontece pela diferença. A diferença soma.
A semelhança mantém um padrão. Uma outra colocação que a doutora Suzana faz, ela diz o seguinte: o meu interesse passou da diversidade do cérebro para a diversidade da vida em geral. Então veja, todo ser vivo, diferente um do outro, ele tem uma vida própria, ele tem uma dinâmica. E essa percepção não acontece dentro de um contexto egoísta. Isso acontece num contexto literalmente de contribuição social. Então todos nós podemos ter essa contribuição. Eu leio e ouço repetidamente nas redes sociais uma frase, uma afirmação muito contundente que diz assim: não vamos romantizar o autismo, não vamos romantizar a neurodivergência. Isso é uma questão óbvia. Existem dificuldades para o indivíduo neurodivergente? Sim. Existem dificuldades para a família que convive com o neurodivergente? Sim. Assim como essa dificuldade ela também está presente em outros diagnósticos, assim como essa dificuldade também está presente em pessoas que não têm diagnóstico, assim como a dificuldade ela está presente em toda e qualquer situação de divergência. O que se busca dentro de um contexto social? Se busca harmonia e se busca felicidade. Eu poderia me atrever aqui a falar para vocês que a felicidade é a grande ambição de qualquer ser humano, independentemente dos seus valores, independentemente daquilo que define a sua felicidade. Mas é isso que busca. E o que eu percebo na neurodivergência? E eu posso falar porque eu avalio e eu trato em psicoterapia 12, 11 pessoas todos os dias. O primeiro grande elemento de felicidade é a pessoa neurodivergente poder viver a sua neurodivergência. É o autista poder ser autista. Internamente já existe uma cobrança natural que se divide em dois polos, que o neurodivergente ele reconhece que mesmo sem habilidade, sem desejo, ele precisa sim aprimorar algumas características para conseguir interagir e sobreviver nesse meio social. E um outro polo é o neurodivergente que tem o desejo de conviver e de conquistar determinadas situações nesse meio social, porém, com o seu perfil, com a sua identidade. Porque essa é a grande máxima da neurodivergência. Nós, diversos, dentro do nosso universo autista, nós temos uma identidade. E identidade, num processo de individualização, ela é soberana, ela é uma máxima. A identidade é a grande propriedade que qualquer indivíduo pode ter sobre o seu processo de fenômeno vida. E a partir do momento em que essa identidade ela recebe uma pressão no sentido de ser contrariada, de ser negada, de ser desqualificada e principalmente de ser imposta uma situação diferente, típica, o princípio da felicidade ele começa a se fragmentar, ele começa a diluir. O diferente é repudiado. O diferente ele é afastado. E qualquer possibilidade mínima na percepção do mundo neurotípico
de transformar a diferença numa igualdade preconizada por um senso comum, se batalha intensamente para que essa pessoa saia do universo neurotípico, neurodivergente. Vocês poderiam estar perguntando assim para mim, tá, Clécio, mas diante do que você está falando, então vamos deixar rolar, não vamos fazer nada, vamos deixar os neurodivergentes se conduzirem? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o neurodivergente precisa de respeito. Eu estou falando que o neurodivergente precisa ser ouvido. E para o neurodivergente que tem limitações de fala, assim como aquele que não tem, o neurodivergente ele precisa ser sentido. E a condução do indivíduo neurodivergente não pode acontecer diante do desejo e principalmente das frustrações daqueles que o acompanham dentro desse processo chamado vida. O neurodivergente precisa ser desenvolvido para ampliar a sua qualidade de vida, não a do outro. Se ele tem desejos de se desenvolver, vamos trabalhar arduamente para que esse desejo, dentro da característica e de fato dentro daquilo que ele quer, seja desenvolvido. Isso é individualizar um tratamento. Isso é ter uma relação do bem no processo clínico. Relação do bem é um processo ético. A partir do momento que esse respeito estiver efetivado, vocês podem ter certeza que nós não precisaremos mais de leis para proteger o neurodivergente, o deficiente físico, o deficiente intelectual. Porque a partir do momento que esse respeito estiver inserido, nós vamos estar falando de uma nova cultura. Nós vamos estar falando de novos valores. Nós vamos estar falando de um novo padrão. E nós vamos estar falando, talvez, da maior e da principal religião que deveria ser instituída dentro do nosso planeta, que é o respeito. A questão não está só em aceitar, que é outra máxima que se fala no mundo neurodivergente. A questão, ela está em dar efetivamente a liberdade para o diverso, em suas mais infinitas características, poderem assumir a sua identidade. A sociedade, o universo clínico, não pode mais se vestir com as roupagens de Deus e ter a intenção de provocar ajustes. Não é o nosso papel. O nosso papel é de respeitar e, principalmente, de potencializar a riqueza, as qualidades e todo o potencial que o diverso tem dentro das suas características. Não dentro das expectativas e das frustrações e de um mundo idealizado. A reportagem da Folha de São Paulo foi muito interessante e eu particularmente fiquei muito feliz por termos hoje, dentro de uma instituição respeitada, uma profissional que tem a visão que tem. Eu acho que nós precisamos ampliar nosso espectro de visão dentro do contexto científico.
Nós precisamos traduzir isso para a nossa dinâmica clínica e, consequentemente, nós precisamos provocar importantes e necessárias mudanças na nossa forma de acolher, de conviver e de aceitar o outro. Um abraço.